Eu gostaria de cumprimentar nessa noite especialmente os meus companheiros do PMDB, né, o presidente do meu partido, o senhor Jesus Maurício, o Giovannes, o seu Elo Ramiro, a Elia Tatinha, eu vi o André lá fora também. Muito obrigada, conforme, né, prometido aqui estão. E os últimos, não menos importante, como falo para mim, às vezes a gente fica por último, eu sou a penúltima, né, dessa noite, mas eu fico muito feliz em vê-los aqui presentes nessa sessão desta noite, até porque nós tivemos uma reunião essa semana que foi muito importante, vários assuntos foram discutidos, e eu até pedi, né, o apoio de vocês para sugestões e algumas situações que nós estamos vivendo hoje no nosso município. Então, aqui vocês estão, né, reforçando esse pedido que eu fiz na última reunião que nós tivemos essa semana. Quero cumprimentar também os radioouvintes, os internautas e a todos que estão aqui nesta noite. Eu não fiz a defesa do meu requerimento, que era, mais uma vez, a respeito daquele assunto dos 20 mil da devolução do 10º para o grupo da melhor idade, porque, como já foi um assunto que já está encerrado, mas o Executivo gostaria que fosse refeito o requerimento para que a gente formalizasse esse acordo. Na última sexta-feira, eu estive no gabinete, juntamente com a secretária de Assistência Social, juntamente com a secretária adjunta de Governo, a senhora Ieda, o jurídico da administração municipal, o jurídico desta Casa de Leis, e aonde, então, encerrou-se o assunto dos 20 mil da devolução do 10º para o grupo da melhor idade. A discussão era se havia legalidade ou não para a locação de ônibus, e como prevê a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso, há legalidade, sim, para a locação desses ônibus, que eram um pedido que eu havia feito em dezembro do ano passado. Então, em comum acordo com o jurídico desta casa e o jurídico da administração municipal, nós fechamos esse assunto, os ônibus vão ser licitados e eles irão fazer a viagem, como sempre foi de costume, que o lazer está previsto na Constituição Federal para toda pessoa idosa. E a gente que tem essa preocupação com o idoso do nosso município, esse assunto está encerrado, e eu gostaria de agradecer, então, a ajuda da Ieda, que foi muito importante nessa resolução desse problema que vinha se arrastando desde o ano passado, e também agradecer a diretoria da Associação Viva a Vida, que esteve aqui hoje, pessoalmente, e estiveram aqui para agradecer a todos os vereadores por essa devolução desse valor de 20 mil, para que eles possam, então, fazer essa viagem. Então, as pessoas estiveram aqui agradecendo a todos os vereadores. Eu estava como presidente na época, mas foi uma devolução da Câmara Municipal. E assim eles vieram aqui hoje para fechar o assunto e agradecer pessoalmente. Então, eu fico extremamente satisfeita, porque era um assunto que já estava criando um desgaste muito grande. A gente vinha e falava uma coisa, a administração falava outra, e, graças a Deus, se encerrou esse assunto. Um assunto que foi muito debatido durante a semana, por conta de uma aprovação de uma lei que nós fizemos aqui na última segunda-feira, e até o seu Elo estava aqui hoje à tarde na reunião, e a emenda, que foi muito polêmica, que foi a emenda 55, e hoje, com a presença de vários proprietários de revendas de defensivos agrícolas, representante do Sindicato Rural, representante da Fundação Chapadão, nós retomamos esse assunto, e se houver um consenso desta Casa de Leis, juntamente com a comissão que é responsável por esse assunto, a gente vai reabrir essa discussão para que a gente possa ter um melhor entendimento, porque eu acredito que gerou muita discussão, talvez não tenha sido discutido bastante. Eu estive presente na audiência pública, até comentei isso com o seu Elo essa semana, e ainda gerou muitas dúvidas. Então, se houver um consenso, essa discussão vai ser retomada e a gente vai tentar uma solução que fique bom para as partes. E que, por ser um assunto que é de extrema importância para o nosso município, que é uma região agrícola, então a gente não pode descartar a importância que é
dos nossos produtores, nem dos proprietários de revendas e também da nossa população que se preocupa com a saúde dos nossos munícipes, e nós temos essa preocupação também. Então, enquanto legisladores, como foi discutido hoje à tarde, a gente tem essa preocupação, sim, em ver qual que é a melhor solução, se bem que a lei foi aprovada na última segunda-feira. Se houver um consenso, nós iremos retomar essa discussão. Um outro assunto que o senhor Alírio levantou, e na mesma hora eu recebi uma mensagem de um ouvinte assíduo das nossas sessões, que é o seu Ivo Queiroz. Ele pediu, senhor Alírio, que eu reforçasse a sua fala, dizendo que existe uma empresa que já fez um treinamento para fazer essas vistorias, e está faltando autorização do governo do Estado. Então, que esta casa possa encaminhar um documento através de todos os vereadores, reforçando esse pedido, que a gente possa agilizar isso, porque a situação do nosso DETRAN está caótica e não é culpa dos funcionários de forma alguma, porque eles não têm condições de trabalho no local onde está hoje o nosso DETRAN. O ano passado, eu e o vereador Elton fizemos uma indicação pedindo melhorias para aquele espaço. Estivemos pessoalmente com o chefe do DETRAN lá em Campo Grande e, infelizmente, não houve a possibilidade ou não houve tempo hábil de se resolver. Quando o Leonel, que é assessor regional do deputado Reinaldo Azambuja, esteve aqui numa reunião com os vereadores, eu falei com ele sobre esse assunto, naquela ocasião, pedindo que desse uma atenção especial para o nosso DETRAN, porque as filas estão imensas e são todos os dias, não é um dia ou outro da semana. A fila do DETRAN todos os dias está lá no meio da rua e, infelizmente, nós precisamos resolver o mais rápido possível. O que a gente não pode é que a população pague um preço por essa situação. Então, nós temos que tomar uma providência junto ao governo do Estado para que se ache uma solução para o problema do DETRAN. Então, eu, presidente, gostaria que esta casa enviasse um documento solicitando, pedindo melhorias para o DETRAN o mais rápido possível, e que eles pudessem vir ver a situação com os próprios olhos, que fosse reforçado até junto ao Leonel essa situação. Uma outra situação que o vereador Quaranta também colocou aqui é a questão das caixas d'água, que eu acho que é muito importante. Chapadão do Céu tem um projeto de lei, só que é só para moradias populares, de interesse social. Todas as moradias populares que as pessoas têm aquela renda, aquela faixa etária de renda, elas têm essa isenção, elas têm esse benefício das caixas d'água. Até havia comentado esses dias com a vereadora Tânia que existia essa lei para que nós pudéssemos buscar alguma coisa para que beneficiasse também os nossos munícipes, porque essa época a gente sabe que é muito complicado. Vamos pedir uma parte, vereadora? Sim, vereadora Lívia. Eu só gostaria de anunciar, hoje à tarde eu esteve lá nessa falta de água lá, e nós vimos lá, vamos supor, 2 ou 3 casas que eu visitei, que são casas de aluguel, que as pessoas constroem e alugam. E, na realidade, o cara que mora dentro são pessoas que não têm condições de colocar uma caixa. E que o dono da casa não coloca, e que eles não têm condições, e eles ficam lá sem água. Então, muitas vezes, o próprio proprietário da casa que constrói a casa para alugar, ele não coloca. E, na realidade, ele devia colocar para alugar essa caixa, porque liga na rua, ele fala, não, água tem. E não se preocupa em colocar a caixa. Então, tem muitas dessas residências que são de aluguéis, e o proprietário não coloca. Seria isso, obrigado. Peço que suas palavras façam parte do meu pronunciamento. Eu tenho um convite aqui para fazer, mas eu vou fazer nas comunicações parlamentares. Eu já havia me inscrito, presidente, então eu vou fazer nas comunicações parlamentares. E eu gostaria só de também aproveitar, encerrando as minhas palavras, desejar melhoras ao nosso assessor de imprensa, que sofreu um pequeno acidente ontem e está hospitalizado. Então, desejar ao Ronaldo que ele se recupere logo e que volte ao trabalho o mais rápido possível. Eu gostaria de fazer um convite em nome do presidente do meu partido, o senhor Jesus Maurício, convidar todos os filiados do PMDB para a convenção que acontecerá no próximo sábado, dia 29/8, que será no Galpão Crioulo,
com início às 8 horas da manhã. Então, todos os nossos filiados do PMDB estão convidados a participar da convenção do nosso partido. Muito obrigada, uma boa noite.